Você quer saber como funciona um reator nuclear? Quer saber? Nesse vídeo eu vou explicar para você como é o funcionamento padrão de um reator nuclear. Fica com a gente! Olá, este é o canal Cientistas Legais. Eu sou o professor Anderson Lupo Nunes e seja muito bem-vindo. Hoje o tema é bem interessante. A gente vai falar de energia nuclear, mais especificamente de um reator nuclear. Nós podemos dizer que um reator de fissão nuclear ou simplesmente reator nuclear é um reator que funciona à base principalmente de urânio. O urânio é um material físsil, um material que sofre o processo de fissão nuclear. O que vem a ser o processo de fissão nuclear? A fissão nuclear é a quebra do núcleo atômico. Você tem o núcleo atômico do urânio, que tem número atômico 92 e número de massa pode ser 235 ou 238. Lembrando que o número de massa é a soma dos nêutrons com os prótons, total de nêutrons mais o total de prótons. Pode ser 235 ou 238 no urânio na natureza. Então, o urânio ele sofre processos de fissão, ele se quebra em dois núcleos atômicos. O urânio que sofre com maior facilidade o processo de fissão é o urânio 235. Mas o urânio 235 ele ocorre em apenas 0,7% de uma pedra, de um urânio natural. Você faz a mineração lá do urânio e esse urânio tem apenas cerca de 0,7% de urânio 235 e a grande maioria, 99,3%, de urânio 238. Então, como o urânio necessário ao processo de fissão nuclear é o urânio 235, aí temos o processo de enriquecimento do urânio. Ou seja, devemos aumentar a porcentagem de urânio 235 no material. Para isso, temos o processo de enriquecimento do urânio. A tecnologia de enriquecimento do urânio usada no Brasil é a tecnologia da ultracentrífuga. Vamos dar uma olhadinha no que vem a ser essa ultracentrífuga. Antes da gente falar da ultracentrífuga, vamos falar do ciclo do urânio. Primeiramente, temos o processo de mineração e beneficiamento. O urânio é retirado do solo, uma rocha contendo urânio e outros elementos naturais. Essa rocha é triturada. Em seguida, é submetida a um processo químico que separa o urânio de outros materiais que estão contidos ali na rocha. O resultado dessa etapa de beneficiamento é uma pasta concentrada de urânio da cor amarela chamada de yellow cake. Esta etapa é realizada na unidade de concentração de urânio em Caetité, na Bahia. Depois temos o processo de conversão, onde essa pasta de urânio yellow cake é transformada no urânio da forma gasosa, que é o hexafluoreto de urânio. Somente nessa forma gasosa é que o urânio pode passar pelo processo de enriquecimento. O enriquecimento do urânio é feito no Brasil. A tecnologia foi desenvolvida pela Marinha do Brasil e é um grande feito tecnológico do Brasil que a gente pode destacar. O urânio natural, ele possui 0,7% de urânio 235 e o restante 99,3% de urânio 238. Essa também é a porcentagem do gás hexafluoreto de urânio a partir do processo de conversão. Então, no enriquecimento do urânio, temos aí a ultracentrífuga, onde num processo de giro bastante rápido, o gás é separado e o urânio 235 se concentra no centro e o urânio empobrecido se concentra nas extremidades, conforme você está vendo o esquema aí da ultracentrífuga, e é feita a separação do urânio enriquecido com o urânio
do urânio empobrecido. Para poder otimizar o processo, é utilizada uma cascata de ultracentrífugas que vão fazendo esse processo de modo escalonado, até você ter o urânio enriquecido na proporção de 5 a 10% que é necessário na central nuclear. A partir daí, temos o processo de reconversão, onde o gás de urânio enriquecido é reconvertido a um pó de dióxido de urânio. Essa etapa também é realizada na fábrica de combustível nuclear do INB, em Resende, assim como a etapa anterior do enriquecimento do urânio. Aí é feita a fabricação das pastilhas de dióxido de urânio, que vocês estão vendo aí. E essas pastilhas são encaixadas nas varetas do elemento combustível. Então é feita a fabricação do combustível nuclear, encaixando essas varetas no chamado elemento combustível, que é essa estrutura que estamos vendo aí, que possui uma altura de 5 metros. Todo esse processo é feito na fábrica de combustível nuclear da INB em Resende, no estado do Rio de Janeiro. E por fim, os elementos combustíveis são levados à central nuclear, às usinas nucleares de Angra 1, Angra 2 e quiçá Angra 3, que está sendo terminada. Na época da troca do combustível nuclear, que ocorre anualmente, é feita a substituição e reconfiguração do núcleo do reator nuclear, onde os elementos combustíveis, de acordo com o percentual atual de enriquecimento do urânio de cada elemento combustível, são organizados de forma lógica e racional, a fim de ter o melhor desempenho possível e maior segurança na central nuclear. Assim, nós podemos ver uma ideia geral de todo o ciclo do urânio, até chegar na fase final, que é a pastilha do elemento combustível, do dióxido de urânio. Essa pastilha, ela sofre o urânio que está ali, o urânio 235 que está ali naquela pastilha, sofre a fissão nuclear quando absorve um nêutron. Ao absorver um nêutron, esse urânio 235 fica instável, ele fica com 236 nucleões. Nucleões é um nome geral entre nêutrons e prótons, então ele fica com 236 nucleões e fica muito instável. Essa instabilidade tem que cessar. Para cessar, ocorre o processo de fissão nuclear. Quebra-se em 2 outros núcleos atômicos e sai de quebra 2 ou 3 nêutrons. Se esses 2 ou 3 nêutrons forem aproveitados num outro processo de fissão, você vai ter a cada geração de nêutrons uma quantidade maior de fissões. Então, a energia liberada no reator nuclear aumenta de forma exponencial. Então, preciso ter um controle sobre isso. E esse controle é feito a partir das barras de controle e do controle químico. Então, para manter a reação em cadeia estável e a potência gerada pelo reator nuclear estável, então para cada fissão nuclear produzida, um nêutron vai produzir outra fissão, e você mantém a geração daquela energia. Os outros 1 ou 2 nêutrons que sobram, esses sim têm que ser absorvidos. Assim funciona o processo chamado de reação em cadeia. Cada fissão nuclear gera os produtos de fissão, que são radioativos, e mais 2 ou 3 nêutrons. Esses 2 ou 3 nêutrons produzindo outras fissões, você vai aumentando, como você observa na figura, cada geração, a quantidade de fissões que estão ocorrendo. Isso é feito até se chegar na potência nuclear máxima de segurança que o reator nuclear deve operar. Quando chega-se nesse valor de potência máxima, cada fissão só pode gerar outra fissão para manter o processo estável. Não queremos fissões a mais. Então, os nêutrons em excesso devem ser absorvidos pelas barras de controle e pelo controle químico, onde a água
que envolvem esses elementos combustíveis possui uma certa concentração de boro, que também absorve nêutrons. Então, os nêutrons em excesso são absorvidos e você mantém o sistema estável. Quando for necessário desligar o reator nuclear, aí você tem que absorver mais nêutrons para que a potência nuclear diminua gradativamente. Esse processo deve ser gradual e, se for de modo brusco, acidentes podem ocorrer. E nessas pastilhas de elemento combustível ocorre um aquecimento por conta das fissões nucleares que estão ocorrendo ali. E a energia gerada em cada fissão, como vimos, é na ordem de 200 MeV, é bastante coisa. Então isso gera um calor muito grande. Esse calor é removido a partir do elemento chamado refrigerante. A partir daqui, vamos especificar a nossa explicação para o reator nuclear do tipo PWR. O reator nuclear PWR, Pressurized Water Reactor, ou reator a água pressurizada, é uma evolução dos primeiros tipos de reatores, que eram os BWR, reator a água fervente, que são mais instáveis e difíceis de controlar. Esse, por exemplo, é o tipo de reator nuclear de Fukushima, onde ocorreu aquele acidente. Então, os reatores PWR são a maioria dos reatores nucleares do mundo, onde você tem a separação do circuito primário pelo circuito secundário, onde o circuito primário permanece com a água pressurizada no estado líquido e tem um trocador de calor que transfere calor do circuito primário para o circuito secundário. Então, o vapor superaquecido fica no circuito secundário e daí aciona as turbinas. Então, o risco de contaminação do circuito secundário é mínimo. A radiação fica contida basicamente no circuito primário. Isso é uma grande vantagem em termos de segurança. Entenda que a função do pressurizador é manter a água nesse circuito primário com uma pressão tão elevada que a temperatura com que essa água ferve é superior à temperatura que temos ali. E a temperatura ali é em torno de 300 a 400 graus Celsius. Então, a temperatura para a água ferver, devido à pressão exercida pelo pressurizador, é superior a essa faixa aí de 300 a 400 graus Celsius. Então, ela permanece no estado líquido no circuito primário. Isso é importante para não ter aquela formação das bolhas que eu expliquei. E aí o circuito primário, bastante aquecido, passa por um sistema chamado de trocador de calor, que é como se fosse uma serpentina. Nesse trocador de calor, o circuito secundário remove calor do circuito primário. E aí pode evaporar. Essa água está na pressão normal, então ela evapora, transformando-se em vapor superaquecido. Esse vapor superaquecido é direcionado para as turbinas e faz as turbinas girarem. As turbinas estão acopladas a um gerador eletromagnético. O giro das turbinas no material eletromagnético faz com que se produza corrente elétrica alternada, o processo de indução eletromagnética. Mas esse material nuclear, o material que está no núcleo atômico, que é radioativo, os produtos de fissão, que são esses núcleos decorrentes do processo de fissão nuclear, a maioria deles é radioativo e tem uma constante de decaimento alta. A gente fala sobre decaimento, radioatividade aqui nesse vídeo aqui, tá? Que fala também a história de Marie Curie, temos uma noção sobre radioatividade. Assim, é importante isolar esse material e a segurança é fundamental nesse processo. Então, todo material que emite radiação é isolado do meio externo. É o chamado lixo nuclear. E o lixo nuclear fica confinado com toda a segurança para que não possa ter acidentes, como, por exemplo, o terrível e horrível acidente de Goiânia, do Césio 137, que eu comento nesse outro vídeo aqui, ó. Mas Anderson, afinal, uma usina nuclear é segura ou não é segura? Enfim, uma usina nuclear, no seu funcionamento normal, é segura. São muitas medidas de segurança, medidas de controle,
duplo controle, dupla eletrônica a nível de sensores para detectar qualquer problema. Então é muito difícil ter um acidente iniciando que se passe desapercebido numa central nuclear. Mas por outro lado, situações atípicas podem ocorrer, como por exemplo no acidente de Fukushima, onde veio um terremoto e um tsunami. Isso daí abalou as estruturas da usina nuclear. Então, em situações excepcionais, às vezes o acidente é inevitável. Já o acidente de Chernobyl, a gente comenta naquele vídeo que apareceu lá atrás, era perfeitamente evitável, porque houve vários procedimentos inadequados na operação e testes da central nuclear. Então, basicamente, fazendo tudo direitinho, conforme os protocolos de segurança, ela é segura. O problema é quando surgem imprevistos. Então, a função do engenheiro nuclear é prever os possíveis imprevistos e ter mecanismos de segurança adequados. E esses mecanismos de segurança estão sempre sendo aprimorados para evitar a todo custo que tenha um acidente com contaminação radioativa. Então, na minha opinião, ela é segura, mas é necessário que os órgãos de fiscalização sejam independentes e que a sociedade civil possa estar sempre a par do que está acontecendo, exigir audiências públicas para que os responsáveis pela central nuclear possam estar sempre explicando os procedimentos de segurança. Em Angra dos Reis sempre tem procedimentos de teste de evacuação para que as pessoas saibam o que fazer, como proceder numa situação real de acidente. Então, todas as medidas de segurança são feitas e quanto mais ainda é pouco. Tudo que possa ser feito deve ser feito. O brasileiro não tem essa mentalidade de segurança, mas os que trabalham nas centrais nucleares têm, pois isso é uma doutrina já na formação do engenheiro nuclear. É isso que tínhamos por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Assistam os vídeos que estão aparecendo aqui. Tchau, até a próxima. Obrigado pela presença.